Doutor Adriano, dispensando o relatório, o senhor está com a palavra. Dispensa, Excelência. Pois não. Bom dia a todos, excelentíssimos desembargadores, representantes do Ministério Público, colegas advogados, serventuários da Justiça, meus cumprimentos a todos. Excelência, trata-se na origem de uma ação anulatória do processo administrativo em que se busca o reconhecimento das nulidades havidas no âmbito desse processo administrativo. As nulidades, elas não foram enfrentadas pela magistrada sentenciante, nem tampouco foram impugnadas pelo representante do Estado. A sentença foi de improcedência, entendendo simplesmente de forma genérica não haver nulidades no processo administrativo. O processo administrativo aplicou a pena de demissão ao funcionário público, ora apelante, e surgiu em decorrência de uma denúncia anônima no ano de 2018 sobre a alegação de que, sendo servidor público da Rede Estadual de Ensino de Sergipe e por ter sido nomeado bispo da Igreja Católica no ano de 2005 para a Diocese de Teixeira de Freitas, na Bahia, não teria mais cumprido as suas obrigações enquanto servidor público da rede estadual, tendo sido nomeado para a Diocese de Itabuna, na Bahia, no ano de 2015, posteriormente. No âmbito do processo administrativo, houve a inauguração desse processo administrativo através de uma portaria de 2020, e nas razões recursais constam os números da portaria, vou fazer referência apenas ao ano. Nessa portaria de 2020, surgiu a autorização para a comissão investigar, ao tempo que também fez, nessa portaria, referência a outras portarias de 2015 e 2019, que criou a comissão e definiu a autoridade a presidir o processo administrativo. Contudo, essa portaria de 2015 e a de 2019, que teriam em tese autorizado a criação dessa comissão, elas não existem. Não houve publicação no Diário Oficial do Estado, ou seja, não existem essas portarias. Então, a portaria de 2020, que seria a portaria inaugural, ela não trouxe uma portaria válida que vinculasse essa competência por parte dessa comissão, que foi a comissão processante do processo administrativo. Também, excelências, a portaria não trouxe os requisitos mínimos de informações acerca dos membros dessa comissão, impossibilitando a análise dos requisitos, como, por exemplo, em caso de suspeição, impedimento, grau de hierarquia desses membros da comissão, que pudesse ensejar qualquer alegação dentro do processo administrativo, ou seja, garantido o devido processo legal. Houve o descumprimento desse requisito também no âmbito do processo administrativo. E são essas nulidades que foram trazidas e não foram apreciadas em primeiro grau. Também houve nulidade no tocante ao ato que homologou o relatório final dessa comissão, tendo em vista que não houve uma decisão motivada, fundamentada do secretário estadual da Educação, de modo que fez constar somente no relatório final da comissão o termo homologo, sem qualquer assinatura do secretário estadual da Educação, autenticação que leve a crer que realmente o documento foi, de certa forma, assinado por ele. De modo que não há assinatura, somente o termo homologo. Portanto, se entende que não possui qualquer validade jurídica essa decisão. Também, excelências, a nulidade em relação à incompetência, mesmo que houvesse um entendimento de que houve uma decisão, o que não se entende, em razão da incompetência do secretário da Educação, tendo em vista que em 2014 foi publicado um decreto pelo governador Jackson Barreto à época para modificar essa competência do secretário estadual da Educação, definindo absolutamente a competência para o secretário do Planejamento, o que não foi observado.
No referido decreto, prevê a competência, no caso de forma subsidiária, do secretário adjunto do planejamento e proíbe, inclusive, a subdelegação dessa competência. Ou seja, em nenhuma hipótese, o secretário da Educação seria competente para autorizar a investigação ou aplicar pena no processo administrativo por não ser autoridade competente para tanto. Além disso, a nulidade também de cerceamento de defesa, na medida que foram enviadas 5 notificações para o então investigado no processo administrativo. Essas notificações não tinham a informação de produção de prova testemunhal. Em nenhuma notificação havia essa informação acerca da produção de prova testemunhal no âmbito do processo administrativo. Nulidade essa que deve ser reconhecida por esse tribunal. Excelências, dentro dessas diversas notificações para comparecimento e prestar o seu depoimento, houveram justificativas no sentido de que as notificações, algumas foram enviadas fora de um prazo mínimo exigido pela lei de 3 dias. Também, em razão da pandemia do Covid-19, o apelante, por ser do grupo de risco, não pôde comparecer presencialmente em razão do alto índice de contaminação da Covid, de modo que estava recluso à época numa casa de campo no interior da Bahia. Impossibilitado também, e isso está constando no relatório final, de comparecer em razão da impossibilidade técnica, que não tinha acesso à internet suficiente para prestar o seu depoimento, seus esclarecimentos de forma online. Ainda foi enviada a última notificação para o endereço desatualizado do investigado no processo administrativo à época, endereço esse que tinha sido corrigido. A notificação também, uma das últimas notificações que foram enviadas, ela não cumpriu o requisito mínimo de 3 dias exigido pela legislação que rege o processo administrativo, ou seja, são diversas as nulidades trazidas. Ainda, excelências, foi substituído um dos membros da comissão abruptamente, de forma também não indicar o cargo e os requisitos mínimos para análise da sua suspeição ou impedimento no processamento da comissão. Então, essa nulidade também que se pede o reconhecimento por parte desse tribunal e a análise dessa nulidade. Em relação ao mérito, apesar da via estreita da ação anulatória, o que se observa é que, diante de um procedimento totalmente em inobservância ao procedimento administrativo, houveram nulidades que prejudicaram o próprio mérito do processo administrativo. Tendo em vista que a conclusão do relatório final da comissão foi equivocada, baseando-se somente em uma denúncia anônima de que, pelo fato de o apelante ter sido nomeado bispo no estado da Bahia, não poderia comparecer e realizar suas atividades enquanto servidor público, enquanto professor da rede estadual de ensino, o que não faz nenhum sentido lógico nessa conclusão, e que também não há nos autos qualquer prova de que não houve a contraprestação, no que não houve a efetividade no cargo. O apelante, excelências, ele ingressou na rede estadual de ensino no ano de 1983 e somente foi nomeado bispo para a diocese de Teixeira de Freitas no ano de 2005. Antes disso, ele era padre natural de Tobias Barreto e já lecionava na rede estadual de ensino, inclusive com documentos nos autos que comprovam sua efetividade no cargo. A Secretaria de Educação chegou a fazer cedê-lo à Arquidiocese de Aracaju, à época, enquanto ainda era padre. Posteriormente, e existe um documento nos autos também, que prevê também uma cessão à Arquidiocese de Aracaju, de forma a não delimitar esse período, o que não pode o Estado de Sergipe alegar de forma até a conclusão de que não houve a efetividade no cargo. Além disso, são diversas as escolas em que passou o apelante.
com regência de classe, houve uma dedicação exclusiva, e isso está comprovado também nos autos. Houve transferências com pedido por ele mesmo, de transferências para o interior do estado, onde ficasse mais próximo do estado da Bahia. Transferência essa que foi autorizada pelo secretário da Educação à época, de modo que não se pode, somente em base de uma denúncia anônima e pelo fato de o apelante residir em outro estado, concluir que ele não poderia, dessa forma, exercer o seu cargo, como de fato exerceu e está comprovado nos autos. O que se discute na ação anulatória são as nulidades, mas é necessário observar que o não cumprimento de o devido processo legal enseja sempre no prejuízo de uma análise equivocada. E aí é que se demonstra o prejuízo em razão das nulidades apresentadas. O apelante, excelências, por ser bispo, ele não tem um cumprimento de horário pré-estabelecido. Ele responde diretamente ao Papa, ele não fica vinculado a qualquer outra autoridade. Então ele vinha para o estado de Sergipe, fazia as suas funções enquanto servidor público e depois regressava ao estado da Bahia. Por essa razão, requer o reconhecimento das nulidades apresentadas para que haja o total provimento do recurso de apelação. Obrigado, excelências.